Olá, meu amigo e minha amiga, paz e bem. Hoje é o dia 31 de março de 2021. No dia de hoje, muitas pessoas estão se organizando para celebrar, para comemorar aquilo que eles chamam de a Revolução de 1964. A pergunta é: há alguma coisa para comemorar? Bem, se você está agarrada ou agarrado à etimologia da palavra comemorar, que significa lembrar juntos, eu até concordo com você. Temos motivos para lembrar, para recordar o que foi e como aconteceu o golpe militar de 1964. Celebrar absolutamente nada, nada há a celebrar, a não ser que haja aqui algumas hipóteses que possa fazer com que você tenha motivos para celebrar. A primeira dessas hipóteses é a de que você detesta a democracia. Você gostaria de não ter o direito de expressar a sua opinião e a sua vontade. Você ambiciona por um controle e domínio forte, onde o Estado lhe impede de escolher pelo voto e pela manifestação popular os destinos para a tua vida. Se é este o teu caso, eu até diria que você tem bons companheiros. Eu lembro de Platão, por exemplo, que dizia que a democracia é o sistema em que o número vale mais do que a qualidade. Mas este não é o meu caso. Eu prefiro ter a liberdade para escolher errado do que perder o direito de escolher. Então, se você é destas pessoas que detesta a democracia, que repudia o povo, acha que nós deveríamos ser controlados por aqueles que, detentores das armas, impedem que nos organizemos em sindicatos, em manifestações populares, que dialogam com o porrete na mão, que chamam os direitos humanos de cacetete ou o cacetete de direitos humanos, então você está correto. Esse é o teu sentimento, então celebre o golpe militar de 1964. Eu quero lembrar a você que se você tem a oportunidade de dizer uma bobagem como esta, é porque estamos ainda numa democracia e você tem o direito de manifestar a sua opinião, por mais incongruente que ela seja. Em segundo lugar, você pode sim celebrar o golpe militar de 1964 e chamá-lo de revolução. Se você ignora absolutamente a história do nosso país. Antes de mais nada, deixa eu dizer a você qual é a diferença entre um golpe e uma revolução. O golpe acontece quando um grupo de indivíduos dotados de poderes bélicos, sejam civis ou militares, impõem um domínio sobre toda uma nação, porque sobrepõe as forças que desejam resistir. Uma revolução precisa necessariamente de envolvimento popular. Eu desafio você a encontrar uma manifestação em que o povo pediu a queda do governo João Goulart. O que aconteceu é que os militares, influenciados por forças norte-americanas, que inclusive já tinham uma frota composta por um porta-aviões e 2 cruzadores no Porto de Santos. Se houvesse resistência dos militares brasileiros constitucionalistas, legalistas, eles iriam invadir este país para impor o domínio da facção que se sublevava contra um presidente da República legitimamente eleito pelo povo e empossado. Sim, porque no caso de João Goulart há detalhes que você precisa conhecer. O primeiro detalhe é que naquela época não acontecia como acontece hoje sob a égide da Constituição de 1988. Hoje nós elegemos um presidente da República e o vice-presidente vem a reboque. Naquela época, sob a égide da Constituição de 1946, nós elegíamos o presidente da República e, separadamente, elegíamos o vice-presidente da República, que seria ele o chefe do Congresso
Nacional, presidiria o Congresso Nacional. Então nós elegemos João Goulart, ele foi eleito vice-presidente e com a renúncia de Jânio Quadros em 1961, era natural que ele assumisse a presidência. Ah, mas as pessoas dizem que estávamos correndo um risco de uma ameaça comunista. Isso é um absurdo absoluto, completo. Nunca o Brasil esteve sob a ameaça de um movimento comunista, como aconteceu na China, como aconteceu em Cuba e muito antes de ambas as experiências na Rússia. Nunca aconteceu isso. Isso é absolutamente uma justificativa, a mesma justificativa que Getúlio Vargas utilizou para dar um golpe em 1937 e impor uma nova Constituição totalitária. Ditadores amam usar as ameaças comunistas como desculpa para impor a sua vontade. O modelo de 1964 foi exatamente o modelo de 1937. Fala-se de uma ameaça comunista. Onde estavam os comunistas? Onde estavam esses comunistas? Cadê a resistência comunista? Isso se manifestou na história? Ah, não, muitos foram presos, perseguidos. Presos e perseguidos porque cerceou-se qualquer liberdade, qualquer manifestação de vontade. Caetano Veloso, Gilberto Gil foram expulsos desse país porque não podiam expressar uma forma diferente de pensar. Chico Buarque de Holanda teve que se exilar na Itália. Vocês compreendem o que é isso? Vocês têm a percepção de o talento, a arte, mesmo as pessoas que apoiaram o golpe militar, porque houve civis que apoiaram o golpe de 1964. Que civis foram esses? Foram os políticos de direita, preste atenção no que eu estou dizendo, os políticos de direita, como Juscelino Kubitschek, como Carlos Lacerda, apoiaram o golpe militar. E qual foi o prêmio desses indivíduos? O prêmio deles foram ter seus direitos políticos cassados, porque eles imaginavam, como você talvez esteja imaginando agora, que a gente faria o seguinte: vamos colocar os militares no poder, eles ajeitam a casa, eles arrumam a casa, afastam a ameaça comunista, a ameaça vermelha, os petralhas, utilizando uma linguagem contemporânea, depois eles fazem eleições e os civis voltam a governar. Foi exatamente este o discurso de 1964. Sabe quanto tempo demorou para termos um civil de novo na presidência da República? 21 anos. Por quê? Quando você solta o cão bravio e utiliza para agredir quem quer que seja, a pergunta é: quem vai colocá-lo de novo na caserna, de novo preso? As Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica são instrumentos importantes da preservação da soberania nacional. Eles não foram preparados, nem são preparados para governar, para negociar, para discutir, para fazer política. Eles foram preparados para impor ordens e serem obedecidos. E se não forem obedecidos, cadeia, prisão, disciplina. Essa é a lógica que os militares utilizam. Mas há um último motivo para você celebrar o golpe militar de 1964. Talvez você seja estadunidense, talvez você seja norte-americano. Ah, se você é um norte-americano, você tem muitas razões para celebrar o golpe militar de 1964. Porque os militares que assumiram o poder, eles entregaram todas as riquezas e patrimônios brasileiros aos interesses norte-americanos. Nós entramos no esquema dos Estados Unidos e as empresas americanas aqui nos arrancaram toda a riqueza, todo o patrimônio nacional, e é justamente esta a agenda dos que estão aí querendo e falando sobre celebrar o golpe de 1964. Subservientes aos interesses norte-americanos do mesmo jeito. Lambe-botas, é isso que eles são. Eu não admito, não aceito e convido você a se manifestar contra qualquer celebração. Comemoração não. Comemorar, lembrar juntos, é o que eu estou fazendo com você. Abaixo a ditadura militar. Militares nos quartéis,
política se faz com debate, com raciocínio, com propostas que contemplem a necessidade do povo. Paz e bem.